Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje a gente vai começar os nossos estudos sobre evolução. A gente vai fazer um apanhado geral e histórico sobre os naturalistas que estudaram, que começaram seus estudos com evolução, para a gente poder entender os processos da próxima aula, ok? Então pega o teu papel, pega a tua caneta para fazer as tuas anotações e vem comigo. Então, vamos começar os nossos estudos sobre uma introdução, né, sobre a evolução, a teoria da evolução. Mas antes, a gente precisa esclarecer alguns pontos que precisam ficar claros para vocês. Há aí no nosso meio, no meio científico, alguns professores, alguns pesquisadores que confundem muito algumas expressões, algumas palavras dentro do estudo da evolução, que é um desses erros, desses equívocos, é a diferença entre a palavra evolução e a palavra evolucionismo. A palavra evolucionismo, ela termina com o sufixo ismo. O sufixo ismo, que significa o quê? Ele exprime a ideia de um sistema, de uma teoria, de uma doutrina ou um princípio. Então, o evolucionismo, ele é um tipo de teoria, ele é uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É o jeito que eu vejo o mundo, é o jeito que, a partir das minhas inferências como pessoa, que a partir dos meus princípios como pessoa, eu vejo o mundo, eu vejo aquela situação. Nesse caso aqui, é a minha cosmovisão que vê a teoria da evolução. Isso significa o evolucionismo. Ele vai exprimir a ideia de um sistema, de uma teoria. Ao contrário, a palavra evolução, ela é testada, ela pode ser testada pela ciência. Mas o que é a ciência? A ciência, ela vai ser um conjunto de métodos matemáticos que vai ser usada coerentemente para investigar um assunto qualquer. Então, ela vai ser um conjunto de métodos. A ciência é um método científico, ok? Ela é como se fosse uma caixa de ferramentas. Aqui a gente tem uma caixa de ferramentas e dentro dessa caixa, que a gente chama de ciência, a gente vai pegar as ferramentas para poder testar e investigar um assunto. Nesse caso, a ciência vai poder investigar a evolução. Porém, é preciso lembrar para vocês que a ciência ela é feita por pessoas. Por que eu coloquei aqui que ela é feita por pessoas? Porque muitas vezes a gente coloca a ciência como se fosse um deus, como se fosse uma entidade. Não sei se vocês já viram, por exemplo, uma pesquisa dizendo o seguinte: a ciência descobre a cura de tal doença. A ciência descobre isso, a ciência descobre aquilo. Mas, na verdade, a ciência é uma ferramenta, a ciência não é uma pessoa, ela não tem como descobrir alguma coisa. Quem descobre foi uma pessoa, foi um cientista. Então, quando a gente diz que a ciência é feita por pessoas, quer dizer que ela foi feita por uma pessoa e essa pessoa ela pode errar, ela pode usar uma ferramenta de uma maneira errada. Então, a ciência ela é falha. A ciência ela é falha, ela erra, porque ela é feita por pessoas. Ela não é, como é que eu posso dizer? Ela pode falhar, entende? Então, como ela é feita por pessoas, ela vai errar, ela pode errar. E ela também se modifica com o tempo. Hoje ela pode ser uma coisa, amanhã esse método, esse resultado que eu tenho pode ser outro, de acordo com as evoluções científicas. Então, isso é preciso ficar claro para vocês, que a ciência ela é feita por pessoas, que ela é falha e que ela se modifica com o tempo. E que a evolução, a palavra evolução, é diferente da palavra evolucionismo. Nós não podemos comparar os dois, ok? Partindo disso, ali na metade do século, pegando um apanhado histórico, né, para vocês entenderem onde eu quero chegar, ali na metade do século XIX, mais ou menos na metade do século XIX, existia uma teoria científica que era chamada de... Uma teoria científica não, uma teoria que era chamada de fixismo. O fixismo, ele postulava que as espécies elas eram imutáveis, elas não se modificavam, elas foram criadas e que elas não se alteravam durante o tempo, que elas permaneciam daquele mesmo jeito para sempre. Esse era o fixismo, que foi
foi levado em consideração até a metade do século XIX. Só que a partir do século XVIII, mais ou menos no começo do século XVIII, já existia uma outra teoria que falava que não, as espécies, os seres vivos, eles não eram imutáveis, eles sofriam transformações, eles se modificavam ao longo do tempo. Ou seja, era ao contrário do fixismo. Dentro das pessoas, dos pesquisadores que estudaram o evolucionismo, existia um cara, um naturalista chamado Lamarck. O Lamarck, como ele era conhecido, ele disse o seguinte, através de algumas observações, que o evolucionismo, a evolução, ela possui uma tendência para aumento da complexidade nos seres vivos. Então ele falava o seguinte, que os seres vivos, os primitivos, os antigos, eles se transformavam, né? Dentro das ideias do evolucionismo, da evolução, eles se transformavam gradualmente, pouquinho a pouquinho, e eles ficavam cada vez mais complexos durante o tempo. Então, um organismo simples poderia se transformar e ficar complexo. O segundo postulado de Lamarck foi que, de acordo com a necessidade, poderiam surgir órgãos com funções diferentes no organismo. E também que os órgãos que eram mais utilizados, eles se desenvolveriam, e que os órgãos que eram menos utilizados, eles deixariam de se desenvolver. E ele chamou isso de lei do uso e desuso. E também que esses órgãos, né, que essas características, elas poderiam ser transmitidas para outras gerações. Por exemplo, a gente tem aqui um casal de girafas, né? Na ideia de Lamarck, a gente tem um casal de girafas, e as girafas antigas, os ancestrais das girafas, elas possuem um pescoço curto. Só que as árvores eram muito grandes e elas não conseguiam se alimentar. Então as girafas, elas começavam a esticar o pescoço para tentar alcançar lá na árvore para poder comer aquelas folhas. E conforme elas esticavam o pescoço, esse pescoço ele começava a se alongar. E essa característica do alongamento do pescoço, ele era passado, então, para as próximas gerações. E hoje a gente tem girafas com o pescoço comprido por causa disso. Essas foram as ideias de Lamarck. É mais ou menos o seguinte, como se uma pessoa ela toca piano, ok? Ela toca piano e ela usa o mindinho, tá? Ela usa o mindinho para fazer algumas notas. Então, conforme a pessoa vai usando o mindinho para fazer as notas lá do piano, esse mindinho ele vai crescendo. Isso na ideia de Lamarck. Ele vai crescendo. Então, o dedo vai crescendo e os filhos dessa pessoa que tocava piano vão ter o mindinho maior do que o normal, do que as pessoas que não tocam piano. Então, essa era a ideia do Lamarck, era a lei do uso e desuso. Então, o que Lamarck queria dizer? Que o ambiente que o ser vivo estava, ele induzia os seres vivos a mudar. Por exemplo, no caso da girafa, o ambiente, no caso as árvores altas, forçavam a girafa a alongar o pescoço e ter pescoços maiores. No meu exemplo do piano, o ambiente que o músico está, que o pianista está, induziria ele a aumentar o dedo, o mindinho. O Lamarck também falou que nesse ambiente, essa estrutura do corpo ela é muito utilizada, a estrutura do corpo que é muito utilizada, ela tende a se desenvolver, como na girafa, o pescoço, e a estrutura que não é utilizada, ela se atrofia. E o Lamarck também disse que as estruturas resultantes desse uso e desuso, eles eram passados para a próxima geração. Que eles passavam para os filhos, ok? Porém, todavia, entretanto, é preciso lembrar-nos que o Lamarck e os outros pesquisadores, os outros naturalistas que a gente vai ver mais para frente, eles não tinham ideia, eles não sabiam ainda sobre genética, porque o Mendel ainda não tinha começado os estudos dele. Você lembra aquela aula que a gente viu sobre genética, sobre o DNA, sobre gene, sobre a herança passada de geração para geração? Então, o Lamarck e o Darwin, eles ainda não conheciam sobre isso. Isso daqui foi apenas uma ideia que eles tiveram de que alguma coisa fazia com que passasse para a próxima geração essa característica. Ok? Eles não sabiam sobre genética ainda. Aí, um cara chamado Darwin,
Ele fez uma viagem, ele estava já por dentro ali da história, estudando, né, começando seus estudos sobre o evolucionismo, né, sobre evolução, e ele fez uma viagem de navio com um navio chamado Beagle, ali entre o ano 1831 e 1836. Ele fez essa viagem ao redor do mundo, então aqui estão, nesse mapa, aqui tem os países, né, as regiões que ele visitou, porque ele estava se perguntando sobre a diferença que existiam entre as espécies ao redor do mundo. E ele começou a observar, fazer observações. E ele começou a contestar aquela teoria que a gente viu, que é o fixismo. Bom, o fixismo diz que as espécies elas não se modificam, mas eu vejo que existem diferenças entre as espécies nas diferentes regiões do mundo. Então ele fez essa viagem para poder contestar esse fixismo. E foi a partir dessa viagem que ele começou a fazer alguns rascunhos, algumas anotações, né, das suas observações. E a partir dessa viagem, ele escreveu, então, e publicou em 1859 um livro chamado A Origem das Espécies, que é esse livro aqui, ó. É um livro bem bonito. Nessa edição aqui, ela é bem bonita, capa dura. A Origem das Espécies. Então, ele publicou esse livro aqui em 1859 com as suas observações, né? As observações que ele fez dessa viagem no Beagle. E esse livro, na época, ele foi um alvoroço, né, para a população, porque até então as pessoas estavam habituadas a ouvir sobre o fixismo e não sobre a teoria evolucionista. Então, com essas ideias que ele lançou nesse livro, Na Origem das Espécies, ele trouxe uma nova visão, não da ciência, mas uma nova visão sobre a evolução das espécies. Lembrando que ele ainda não tinha ciência sobre genética, aquilo que a gente já viu nas nossas aulas passadas. Qual que era a ideia de Darwin? Lembrando, uma outra pessoa, um outro naturalista chamado Wallace, ele também teve as mesmas ideias, os mesmos pensamentos que o Darwin. Só que ele não teve tanto prestígio quanto o Darwin, porque o Darwin foi primeiro, foi na frente e publicou o livro dele antes. Mas o Darwin e o Wallace, eles se correspondiam, eles eram colegas e eles se correspondiam por cartas, trocando ideias. Então, por isso que eu coloquei aqui na nossa apresentação sobre o Darwin e o Wallace também, porque essas ideias também foram do Wallace. Okay? Eles postularam o seguinte, que todos os organismos descendem de ancestrais comuns, que existe um ancestral e que ele vai ter descendência. Essa descendência é devido ao potencial reprodutivo. Então, todos os organismos eles têm capacidade de se reproduzir, de gerar filhos. Os seres vivos, eles competem por recursos. Esses recursos, por exemplo, pode ser água, pode ser alimento, pode ser espaço, pode ser luz, pode ser sombra. Eles competem por esse tipo de recurso. E esse recurso ele é limitado. A água é limitada, o alimento é limitado, o espaço é limitado. Então, eles vão competir, vão entrar em competição por esses recursos. Os indivíduos, eles de uma população, eles são diferentes entre si. Então, por exemplo, a gente pega a população humana, né, os humanos. Nós somos diferentes entre si, nós temos altura diferente, peso diferente, cor de pele diferente. Então, os indivíduos eles têm uma diferença entre si. E que o que ele chamaria mais tarde de seleção natural, ela vai atuar sobre essas variações desses indivíduos. Os indivíduos são diferentes, então a seleção natural vai atuar sobre essas variações. Um exemplo. Existem duas girafas num campo, porém, uma girafa tem o pescoço comprido e a outra girafa tem o pescoço curto. Essa aqui é a diferença dos indivíduos dentro da população. A gente tem uma população de girafas, uma girafa tem o pescoço comprido e a outra girafa tem o pescoço curto. O que acontece? Quando essas girafas elas forem competir, aqui ó, competição, né? Quando elas vão competir pelo recurso, pelo alimento, pela folhinha da árvore, o que vai acontecer? A girafa com o pescoço comprido vai conseguir se alimentar, vai pegar todas as folhas da árvore. Já a girafa com o pescoço curto não vai conseguir se alimentar. O que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Quem que vai restar na população? Somente as girafas com o pescoço comprido.
Essas girafas com o pescoço comprido, ela vai conseguir se reproduzir, né, com outra girafa do pescoço comprido também, porque só ficaram girafas com o pescoço comprido. Elas vão se reproduzir, porque, como eu disse aqui, os seres vivos têm alto potencial reprodutivo, e vai gerar girafinhas, girafas bebês aqui, baby girafas, também com o pescoço comprido, que vão crescer e vão ficar com o pescoço comprido. Então, a população inteira vai ter girafas de pescoço comprido. Essa era a ideia, essa era a teoria de Darwin e também de Wallace. Então, resumindo, as ideias do Darwin e do Wallace. Os indivíduos com características mais favoráveis a determinada condição ambiental, eles vão ter mais chances de sobreviver e de se reproduzir. No caso da girafa, as girafas com o pescoço comprido vão ter, que é uma característica favorável, ela vai ter mais chance de sobreviver e também de se reproduzir, porque ela vai ter alimento. Os indivíduos com características favoráveis, eles tendem a produzir um número maior de descendentes, que vão herdar aquelas características. Então, como ele está se alimentando melhor, como ele vai conseguir, o macho vai conseguir uma fêmea melhor, com o pescoço comprido também, essa característica de ter o pescoço comprido vai ser passada para os filhos, ok? E também eles postularam dizendo que as espécies atuais, as espécies que nós conhecemos hoje, elas surgiram de espécies ancestrais que se modificaram ao longo do tempo. Porém, todavia, entretanto, contudo, eu coloquei aqui um sinalzinho de atenção, porque, como eu disse para vocês, eles não conheciam ainda sobre genética, eles não conheciam sobre os princípios da genética. E a teoria, tanto do Darwin e do Wallace, existe muitas falhas na teoria deles, porque eles não conheciam de muitas coisas que nós conhecemos hoje, atualmente, né? Por exemplo, conceitos físicos, conceitos químicos, conceitos biofísicos, que eles não tinham tanto uma profundidade de conhecimento nessa área. Então, muitas coisas que eles propuseram lá nesse livro aqui, Na Origem das Espécies, já está muito ultrapassado e não vale mais para hoje, né? Embora seja um clássico, né? Seja uma teoria muito fina, muito, muito chique nessa teoria deles. Mas existem muitas falhas nessa teoria deles, de ambos, né? As espécies, elas surgiram... Aqui ele diz que as espécies atuais, elas surgiram que as espécies atuais elas surgiram de espécies antigas, que se modificaram ao longo do tempo. Porém, no livro dele, na teoria do Darwin, ele diz que um táxon de espécie pode se transformar em outro táxon. Não sei se vocês já viram aqueles desenhos que um peixe vira um sapo, que um sapo vira um macaco. Tem um desenho, uma charge assim, mais ou menos. E aí, no final, a gente tem um humano, né? Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de informação, porque é muito equivocado esse tipo de informação, né? As espécies, elas sofrem um tipo de modificação, sim, durante o tempo, que a gente chama de evolução, que é testado pela ciência, porém, é uma diversificação de baixo nível. É algo muito sutil que vai adaptar a espécie a um determinado ambiente. Ela não vai ser... A gente não consegue observar e testar com a ciência, lembrando que a ciência é uma caixa de ferramentas. A gente não consegue testar pela ciência essa transformação de um animal, de uma espécie em outra, de um taxo em outro. Por exemplo, os pássaros, eles possuem o bico diferente, mas continuam sendo pássaros. Os anfíbios possuem talvez uma perna, uma pata diferente, os sapos, né? Mas eles continuam sendo sapos. Então, a gente não consegue ver a transformação de um táxon para outro táxon, e sim uma diversificação de baixo nível, o que a gente também conhece como microevolução. Por isso que eu coloquei esse ponto de exclamação aqui para vocês tomarem cuidado com as informações que vocês veem por aí. Muito obrigado pela atenção de vocês, ok? Na próxima aula, a gente continua os estudos sobre evolução. Então, hoje, como nós vimos na aula, nós estudamos esses pesquisadores, esses naturalistas que deram início ao estudo da evolução. E eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo, que você tenha feito as suas anotações, que você tenha feito questões sobre o assunto. E caso você tenha alguma dúvida sobre a aula de hoje, você pode entrar em contato pelo YouTube, entrar em contato pelo Instagram, também pelo WhatsApp, que nós estaremos nos disponibilizando a responder essas dúvidas sobre o assunto, ok? Fica com Deus, um abraço no teu coração, tudo de bom.